Primeiramente, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um webcast. Meu nome é Fernando Andreazzi, MVP de Office 365. Neste terceiro webcast de uma série de webcasts que nós iremos fazer até o mês de abril, nós vamos falar um pouco sobre identidades do Office 365, mais especificamente integrando o próprio Office 365 com o Microsoft Azure. Então, nós vamos debater neste webcast como e por que fazer toda a estrutura de single sign-on, principalmente contemplando a DFS no Azure. E também vou falar um pouquinho sobre a parte de contingência quando os seus servidores de ADFS caírem, né, pararem de funcionar, crescerem, etc. Então, o bate-papo aqui deve ser um pouco mais técnico hoje, ok? Mas, claro, a intenção é passar para todos um pouco de benefício. Quais são os benefícios? Quando eu for falar com o meu cliente, quando eu for demonstrar ou apresentar essa solução de ADFS, seja para um cliente, seja dentro de casa, como eu defendo o uso do Microsoft Azure. Por que ele é melhor? Quais são os benefícios? Quais são os argumentos? Então, nós vamos buscar neste webcast discutir tudo isso, levar para vocês uma visão clara de por que nós utilizamos o Microsoft Azure integrado com o Office 365. Para que nós possamos inicialmente fazer uma introdução, quando nós falamos de single sign-on, quando nós falamos de ADFS, tudo isso tem uma característica muito técnica, mas o que nós principalmente pensamos aqui em todo esse ambiente, o porquê de construir toda essa infraestrutura, é com certeza para atender uma necessidade dos usuários de mobilidade e de logon único, ou seja, ele ter uma única senha para autenticar em qualquer tipo de plataforma, qualquer tipo de serviço, qualquer aplicação. Modalidade é um dos pilares principais, é uma das tendências do mercado daqui para frente. A gente falava muito do futuro da mobilidade e hoje a gente já vive isso na prática, a gente já vê a necessidade de ter esta mobilidade. Então, 66% dos colaboradores usam dispositivos pessoais para trabalhar. É o Bring Your Device, é o BioD, os usuários trazendo os seus dispositivos para dentro de casa. Como eu controlo isso? Como eu posso fazer com que este usuário acesse as suas aplicações pelo seu dispositivo e ainda assim tenha uma experiência otimizada com uma única senha ou com poucas senhas para que ele não precise criar métodos alternativos de logon ou até mesmo de uso desse dispositivo. 25% de todos os softwares estarão disponíveis como software as a service até 2020, ou seja, o crescimento de aplicações que estarão neste formato, ele tende a crescer. Então, quanto antes nós prepararmos o nosso ambiente para já poder atender essas aplicações, o crescimento dessas aplicações e de diversos softwares que crescem nessa modalidade de SaaS, melhor. Então, nós já podemos fazer isso hoje com a DFS, com a D Premium, com toda a tecnologia que nós temos, inclusive para integrar o Office 365 a isso. 33% dos colaboradores que tipicamente trabalham no escritório também trabalham longe da própria mesa. Então hoje a gente vê usuários trabalhando de qualquer lugar, né? Car office, como alguns dizem, dentro de casa, no hotel, no avião, em qualquer lugar é possível você hoje responder um e-mail, acessar uma aplicação, consultar o CRM, fazer diversas atividades que não te prendem hoje a uma estação de trabalho. Então, o crescimento dessas aplicações como software, dos aplicativos e também dos dispositivos requer uma plataforma que ofereça mobilidade e que ofereça também identidade híbrida. O que está impulsionando isso? O crescimento de dispositivos, aplicativos e dados. Então, eu cresço o número de dispositivos,
Hoje cada usuário tem em média 4 dispositivos. Essa é uma média. Então tem usuários que tem 2, tem usuários que tem 5, tem usuários que tem 3. Então é uma média alta de uso de dispositivos. Todos esses dispositivos precisam estar conectados às suas aplicações, aos dados, para que o usuário tenha mobilidade. E aí, dois pontos muito importantes. Um nós vamos abordar aqui, é a identidade híbrida, e o outro é o gerenciamento, que aí é uma outra discussão, como que nós conseguimos fazer todo o gerenciamento deste uso. Gerenciamento de dispositivos, gerenciamento dos dados, dos aplicativos, etc. Então, o que nós estamos olhando hoje é um usuário, uma identidade em qualquer lugar. Ou seja, oferecer para o usuário uma autenticação única, uma experiência de autoatendimento. O que seria essa experiência de autoatendimento? É uma evolução de tudo que a gente vê até o momento usando Office 365. Então, quando a gente fala Office 365, Office 365, single sign-on, o que eu estou oferecendo para o meu usuário é uma senha integrada com o meu Active Directory. Eu posso ir além disso. Eu posso oferecer para este usuário uma experiência de autoatendimento, uma experiência onde o próprio usuário pode trocar a sua senha de todas as suas aplicações. É um portal self-service, onde o usuário tem a liberdade, vamos dizer assim, de alterar a sua senha, de conectar nas suas aplicações, já gerenciando o próprio login. Uma identidade comum para todas essas aplicações, acesso condicional e aplicações a SaaS. Então, eu ofereço para este usuário uma identidade híbrida, onde ele vai se autenticar no Office 365, que é o que nós estamos comentando aqui como foco do webcast, mas ele vai se conectar a outras aplicações também. Ele vai poder se conectar ao seu RP, vai poder se conectar numa aplicação de Citrix, vai poder conectar no SAP, no Dropbox, do OneDrive e também todos os serviços do Office 365. Então, o que eu faço? Eu transformo esta autenticação do usuário em uma autenticação em camada de aplicativos. Então, o que eu tenho aqui? Uma identidade híbrida. O usuário autenticando o computador através das suas credenciais, e eu tenho um usuário acessando, na verdade, eu tenho este dispositivo acessando diversas outras aplicações. Então, o usuário acessa o dispositivo. O dispositivo ele tem acesso a diversas aplicações que estão no ambiente local, elas estão dentro do ambiente on-premise, ambientes que estão em nuvem pública, um ambiente que pode estar num ambiente de nuvem privada, um hosting. Eu tenho diversos pontos de acesso. Então, geralmente, o que nós ainda temos dentro do TI tradicional é o usuário acessar diversas aplicações e geralmente com diversas senhas, né? Então, hoje nós temos, inclusive, para facilitar isso, trazendo para um cenário de identidade doméstica, vamos dizer, diversos sites, aplicações e órgãos, enfim, possibilitando o login com o Facebook. Então, isso mudou a forma do usuário gerenciar suas senhas. Então, antes eu tinha que saber a senha do meu Spotify, a senha do meu site de compra X, eu tinha que saber a senha do site do Detran, eu tinha que saber a senha de tudo. Então, cada portal que eu vou logar, eu tenho que saber a senha. Eu vou entrar no Reclame aqui, tem que saber a senha. Eu vou entrar no site do Procon, tem que saber a senha. Mas muitos desses sites já oferecem o quê? Logon com o Facebook. E aí o que você faz? Escolhe este logon com o Facebook e esquece que tem usuário e senha, né? Então, a integração dessa plataforma que você vê através de um uso doméstico, que é muito mais comum para a gente identificar, é o que eu quero trazer aqui com essa proposta para o ambiente de TI, para o ambiente corporativo, melhor dizendo. O usuário ele tem um único ponto de acesso quando nós falamos de usuário e senha. Então, é justamente essa integração para acessar todos os aplicativos corporativos, independente de onde essa aplicação esteja
hospedada. Então, eu tenho aqui aplicações novas surgindo a todo momento. E se eu não tiver uma camada de identidade que me ofereça essa possibilidade de já conectar o usuário com o seu usuário e senha às novas aplicações, eu vou precisar aqui disponibilizar uma nova senha. Então, o que a gente faz? A gente provê essa identidade híbrida, uma identidade unificada, para que o usuário possa, com uma única credencial, acessar qualquer tipo de aplicação. Uma autenticação única, uma identidade comum para este usuário acessar todos os seus serviços. E, claro, o TI pode fazer todo o gerenciamento dessas identidades. E aí, esqueceu a senha, a gente também tem a opção de oferecer para este usuário o autoatendimento, o Self-Service Portal, onde ele vai acessar este portal, fazer o reset da sua senha e com essa mesma senha que ele fez o reset, a continuar acessando todas as outras aplicações. E aí eu tenho TI fazendo todo o controle de política de dispositivos e descoberta de novas aplicações que trabalham com SaaS. Ou seja, TI, além de oferecer essa identidade híbrida, consegue também fazer todo o gerenciamento destas aplicações, destes acessos, destes dispositivos. E se um usuário tenta acessar a sua aplicação e não tem a credencial, ele obviamente vai ter uma permissão negada. E além disso, eu vou ter diversos relatórios de segurança apontando qual usuário, na verdade, quantas vezes foi tentado o acesso a uma aplicação, a um dispositivo, e esse acesso ele não foi fechado, não foi concluído. Ou seja, ele também permite ter o gerenciamento de wipe para dispositivos. Então, se eu acessar X vezes com a senha errada, ele vai limpar o dispositivo. Então, todas essas políticas de segurança, além de relatórios completos, eu consigo ter aqui nesta opção. Bom, então resumindo essa primeira parte, só para a gente contextualizar mesmo, bem rápido aqui. Eu tenho identidade híbrida, com experiência do usuário enriquecida através de uma única e verificada identidade, unificação da nuvem pública e ambiente local com uma única autenticação e solução integrada de identidade, que vai reduzir o custo em reduzir o risco em toda a organização. Que é um ponto também, né? Quando nós falamos de ter uma identidade integrada e TI fazendo o gerenciamento dessa identidade, eu reduzo também o risco em relação ao acesso a outras aplicações do meu ambiente. Não crio aqui vulnerabilidades através de usuário e senhas, através de credenciais, tendo isso em diversas aplicações, tendo isso espalhado em diversas aplicações. Redução do encargo de criar e gerenciar múltiplas identidades. Então, como eu disse, aqui a gente trabalha com uma única identidade. Bom, beleza. O primeiro passo é realmente apenas para contextualizar este conceito de mercado, essa necessidade de ter o logo único, os benefícios de ter uma identidade híbrida. E agora nós vamos falar de modelos de identidade do Office 365, focando na parte de identidade federada, ok? Nós temos hoje 3 modelos de identidade no Office 365. Quando nós falamos de usuário logando, fazendo o processo de sign-in no Office 365, nós temos 3 possibilidades. A primeira delas é a identidade na nuvem, 100% em nuvem. Eu não tenho nada no meu ambiente local, ok? Não tem nenhum tipo de integração e vou usar 100% em nuvem. Então, se eu tiver um ambiente local, a senha do ambiente local é a senha do ambiente local, a senha das aplicações é a senha das aplicações, a senha do Office 365 é a senha do Office 365, ok? Justamente o contrário do que nós mostramos aqui no início, que seria a melhor prática. Na identidade sincronizada, nós temos o diretório local, no Active Directory, fazendo o sincronismo dos objetos com o Office 365 e ainda
proporcionando na verdade, dando a possibilidade aqui de eu usar o Password Synchronization para manter a mesma senha do Active Directory no Office 365. Então é feito um sincronismo do hash de senha. Esse hash de senha vai para o Office 365 e com este hash de senha o usuário vai conseguir ter a experiência de logar no Office 365 com a mesma senha do AD. Já quando nós falamos de identidade federada, nós estamos trazendo para dentro do Office 365 toda a federação do ambiente. Então, nós temos, além deste ponto de sincronismo, além de ter o DIRSync aqui também fazendo o processo de sincronizar os objetos, de garantir o fluxo de objetos e o fluxo de mensagens, nós temos o ADFS, nós temos a federação do ambiente, garantindo que todas as políticas serão controladas a partir deste momento pelo meu Active Directory. Políticas de logon, políticas de acesso através de subnets, políticas diversas com regras de claim e também toda a parte de segurança. Eu posso melhorar essa segurança tendo Two-Factor Authentication, uma camada de firewall adicional e assim por diante. Neste momento eu também trago para dentro do meu ambiente um ponto de falha. Ou seja, se no ambiente de identidade de nuvem, identidade sincronizada, eu tenho o ponto de falha, o Office 365, isso, claro, falando de autenticação, quando eu tenho identidade federada, eu trago para dentro de casa este ponto de falha. O que eu quero dizer com isso? Eu construo a minha estrutura de Active Directory Federation Services e com esta estrutura dentro de casa, eu mantenho os meus usuários autenticando através dela. Se essa estrutura para de funcionar, seja qual motivo for, eu tenho um problema. Os usuários param de autenticar também. Por isso que nós vamos falar daqui para frente como o Azure vai diminuir este risco, ok? Além do Azure diminuir esse risco, eu também vou ter mais uma válvula de escape, que é o Sync Backup para a administração federada. Ou seja, vou explicar aqui já já. Bom, sabendo que nós temos esses três tipos de identidade no Office 365, nós temos aqui um desenho simples de como tudo isso funciona. Então, como a autenticação do usuário funciona. Então, basicamente, eu tenho um processo de sincronismo e um processo de federação. Então, quem faz o processo de sincronismo é o DIRSync, quem faz o processo de federação é a ADFS, e eu tenho, deste lado direito, o Microsoft Azure, Windows Azure Active Directory. Não confundam este Windows Azure Active Directory com o meu AD local replicado para o Azure. Isso é diferente. Este AD que eu menciono aqui do lado direito é um AD do Office 365. Então é um Windows Active Directory, Windows Azure Active Directory do Office 365. Então a gente está olhando aqui uma camada de Office 365 para gerenciamento dos objetos e também a autenticação dos serviços. Então eu tenho serviços de metadata, assim, toda a parte de federação, de trust, Shibboleth, SAML 2.0 para a parte de segurança. E o que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui o processo de verificação de autenticação, que é o Platform Authentication, para o meu ambiente local. Então, o DIRSync ele vai fazer o sincronismo dos objetos e o Identity Provider passa a ser validado dentro do meu ambiente. Então, quando um usuário quiser logar no Office 365, ele vai checar o acesso no próprio Office 365. O Office 365, através do Identity Provider, vai dizer: não sou eu que te federo. Desculpa, não sou eu que te autentico. Quem te autentica é o seu Active Directory. E ele devolve essa requisição para o Active Directory, que vai gerar um Authentication Token, devolver para o serviço do Office 365.
E aí ele vai validar esse Authentication Token, devolver este token para o ambiente local para ele poder autenticar. Então, nós temos dentro do ADFS, além destes itens que nós estamos falando aqui de componentes que saem de um lado e vão para o outro, nós temos também os endpoints. Então, nós temos endpoints passivos e endpoints que são ativos. Tudo que é referente a Exchange, cliente rico, eu considero como um endpoint ativo. O que eu quero dizer com isso? Ele vai ter uma forma de autenticar diferente, ele vai ter uma validação diferente. Ele vai primeiro no CAS do Exchange Online, que depois vai consultar a DFS, enfim. A gente não precisa entender aqui neste momento exatamente como funciona cada um destes endpoints, até porque eu teria um slide até mais simplificado para isso. O que nós precisamos entender aqui como tudo isso trabalha. Eu tenho o Active Directory do Office 365, que é o Windows Azure Active Directory. Eu tenho os meus serviços do Office 365 trabalhando, SharePoint, Exchange, Link, Outlook, etc. E eu tenho tudo isso conectado ao meu ambiente local. Eu trago todo estes serviços para o meu ambiente local. Então veja a complexidade e a importância de ter dentro do meu ambiente local um bom plano de contingência. O que eu quero dizer com este plano de contingência? Um plano que permita que o meu ADFS local ele nunca vai parar de funcionar. Porque se ele para de funcionar, todo o serviço para também. Então, o modelo de identidade federada ele oferece diversos benefícios. Vários benefícios, principalmente quando se quer ter um controle maior sobre este ambiente. Porém, o ponto importante, o ponto que nós precisamos sempre aqui tomar muito cuidado é com a disponibilidade do serviço. Esse serviço precisa estar disponível 100% do tempo. Dentro deste modelo de identidade federada, eu adicionei este slide para que a gente possa observar mais um componente que vai nos dar aqui a possibilidade de rapidamente resolver um problema de ADFS, de queda de serviço de ADFS, que é o Password Hashes, é o Password Synchronization, é o serviço que eu vou inserir junto com o DIRSync para que os meus usuários estejam contemplados. Então, como funciona este sincronismo? O DIRSync, primeiramente, vai fazer o provisionamento de contas. Então, ele tem aqui numa primeira camada este provisionamento de contas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, é este processo aqui. Ó. Começa aqui e termina aqui. Então, ele vai fazer o provisionamento das contas. E eu vou, no primeiro momento, no momento da implantação, manter o Password Synchronization ativo. Com isso, ele vai no primeiro momento também levar para o Office 365 o hash de senha. Então, este Password Hashes ele está habilitado e está funcionando. Numa segunda camada, eu vou fazer a federação do ambiente. Então, eu vou ter aqui a autenticação entre o Office 365 e o diretório local modificada, ok? Vou trazer o Authentication Platform para dentro do diretório local e o meu usuário estará autenticando, fazendo o sign-in no Office 365 e se autenticando através do ADFS. Ou seja, como eu disse, o usuário vai se autenticar primeiro no Office 365, ele vai se comunicar primeiramente com o Office 365 para depois ele fazer o logon efetivamente através do diretório local. Por que eu mantenho o Password Hash habilitado aqui neste caso? Para que eu possa ter o Password Sync Backup. Então, é uma nova opção para os usuários do Office 365, usando essa autenticação federada, que vai oferecer uma troca rápida, manual, importante dizer, uma troca manual, do domínio federado para o domínio standard. Então, ou seja, o usuário está trabalhando normalmente, e aí, num determinado momento, este usuário que está se autenticando pelo ADFS
para de funcionar. Então, o ADFS parou de funcionar. Ele vai reportar isso para o TI, ou o TI vai ver isto de forma, vamos dizer, proativa, vai ver isso acontecendo rapidamente, naquele momento, e aí o TI tem duas opções a tomar. Ele recupera o ADFS ou ele substitui, ele altera o domínio para um domínio standard. Recuperar o ADFS geralmente demora um pouco. Então, o ADFS ele vai demorar um pouco para você resolver o problema. Você vai ter que identificar o problema, vai ter que solucionar o problema. Então, isso tudo pode causar uma disponibilidade de horas para os usuários do Office 365. Com o Password Sync Backup, o que você consegue fazer? Você consegue manualmente, através de um comando de PowerShell, mudar este domínio para um domínio standard. O hash de senha já está feito, ou seja, aquele último logon do usuário já está registrado. O usuário vai continuar acessando, vai autenticar de novo, vai ver que voltou a funcionar o serviço. E quando este usuário estiver trabalhando de volta, você ganha aqui tempo para poder resolver o problema da DFS. Resolvi o problema da DFS. Validei o que eu vou fazer através de um comando de PowerShell. Também eu vou registrar o domínio como federado e tudo volta a funcionar como era antes. Então veja a importância aqui de ter dentro do processo de implantação do Office 365 este pequeno detalhe. Então o que acontece? Geralmente quando um consultor vai fazer a implantação do Office 365, sabendo que já vai utilizar o ADFS, ele não marca a opção de Password Synchronization. Ele fala, não vou marcar esse Password Synchronization porque eu já vou usar a ADFS. E isso pode ser, em determinado momento, um erro. Ok? Conceitualmente, não está errado, vamos dizer assim. Por quê? Eu vou usar a ADFS, não preciso de Password Synchronization. Mas o Password Synchronization, nesse caso, ele ganha uma outra funcionalidade, que é o Backup Password Hash Sync. Ok? Bom, para compreender um pouco melhor e a gente fechar esse assunto aqui de arquitetura de ADFS com Office 365, esse slide explica um pouco melhor. Então, o que eu tenho? O tipo de identidade Cloud IDs e de Director Synchronization, como nós dissemos. A terceira, e aí o que eu tenho aqui? Dentro do Director Synchronization, o gsync fazendo o provisionamento dos usuários no Director Store, e este Director Store vai distribuir o acesso aos serviços de Exchange SharePoint Link, ok? Esse slide é um slide bem antigo, a gente usa esse slide aí desde 2011, eu acho. E então outros serviços foram adicionados aqui, não é mais só Exchange SharePoint Link, tem RMS, tem Yammer, tem Project, tem uma série de serviços aqui do Office 365, mas o conceito é o mesmo. Quando eu federo o ambiente, é importante a gente notar isso aqui. É que eu venho falando, mas esse slide ele explica um pouco melhor. O ID Platform, veja, ele vai sair do Office 365 e vai para o Active Directory. Por quê? Foi criado um trust entre o seu serviço de federação e o Authentication Platform. Neste momento que é gerado o trust, o Office 365 não é mais o responsável por autenticar o serviço. O responsável por autenticar o serviço é o ID Platform. Ainda, só mais um detalhe, ainda neste processo de provisionamento, ele mantém sempre os usuários aqui sendo atualizados no Director Store e atualizados no diretório. Ou seja, para um usuário fazer o logon dentro deste processo de se autenticar no Office 365 e ter os tokens de acesso para o ADFS, ele ainda precisa estar sendo populado, vamos dizer assim, dentro desse ambiente de Director Store. Bom, então a arquitetura do Office 365 geralmente funciona dessa forma, exatamente como vocês estão vendo aqui. Eu tenho o ADFS local, eu tenho o Active Director, meu Active Director,
e tenho o DIRSync, ok? Este é um processo onde que a gente chama aqui de rede local. Essa aqui é a minha rede local. E eu vou ter aqui um perímetro, uma intranet e um perímetro. Geralmente eu tenho um firewall aqui e eu vou ter outro firewall aqui, certo? E aí eu vou ter o que? A minha DMZ. Essa zona aqui é chamada de DMZ, é onde eu vou ter os proxies. Veja que eu tenho sempre dois servidores dentro dessa arquitetura convencional. Eu tenho dois servidores aqui e dois servidores aqui. O que esses servidores eles fazem? Alta disponibilidade um do outro. Se este servidor para de funcionar, este servidor aqui, ele ainda é o responsável por atender ao serviço. Então ele continua funcionando. E até que eu recupere este serviço, ele volte a funcionar. Então, eu tenho, além deste ponto de falha, que é um servidor com o outro, de repente eu posso ter aqui uma queda dos dois servidores e o meu Office 365 parou de funcionar. Ok? Então, neste ponto aqui parou de funcionar. E aí eu vou ter aqui que voltar para o Director Synchronization. Além deste ponto de falha, eu tenho este ponto de falha aqui, ó, que é o link de internet. Se este link de internet para de funcionar a autenticação do Office 365 também. Ou seja, eu tenho pelo menos aqui dois cuidados a se tomar. O primeiro deles é a contingência do meu ambiente local e a segunda é do meu link de internet. Se eu tenho essa arquitetura no Azure, ok? Eu vou mudar um pouquinho aqui o conceito. Por quê? Neste conceito de uso do Azure, eu estou primeiramente aqui fazendo um cloud to cloud e eu vou ter o meu ambiente local totalmente apartado de qualquer falha, ok? Ou seja, vejam, eu não tenho nenhum tipo de serviço aqui rodando no ambiente local. O que eu tenho? Um Active Directory fazendo réplica um do outro. Essa réplica do ADFS, ela só é possível porque eu tenho aqui, antes de mais nada, uma VPN comunicando o meu ambiente local com o Windows Azure. Ou seja, eu tenho aqui uma VPN fazendo a extensão do meu data center. E para quem pergunta, né, o que é essa extensão basicamente do data center? Seria, deixa eu mudar aqui. Deixa eu selecionar aqui o texto. Acho que eu não estou conseguindo. Agora sim. Seria isso aqui. Aqui seria a 20, por exemplo, o IP da minha estrutura local. E aqui no Azure seria exatamente uma subnet diferente. Ou seja, eu tenho simplesmente aqui, pessoal, uma extensão do data center. Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender no Azure. O que é o Azure? Nada mais do que um site do AD na nuvem. Então, aqui dentro deste Active Directory, eu vou ter todo o isolamento através de Active Directory Sites and Services. Eu vou ter todas as políticas dele. Ele é um AD replicado, mas ele vai responder aqui por esse ambiente. Bom, e aí começam os nossos benefícios. Primeiramente, eu vou criar o ADFS, como eu falei, e depois eu vou fazer com que o serviço de Director Synchronization já se conecte direto a este Active Director, ok? Não no local, e sim direto neste Active Director. E depois os servidores de ADFS, um servidor de ADFS proxy, façam o processo de single sign-on na nuvem. Um ponto importante, se eu crio um novo objeto neste Active Directory, eu vou ter que aguardar o tempo de replicação deste objeto para esse Active Directory, para depois ele sincronizar no DIRSync. Esse é um ponto importante, né? Geralmente fala, criei um objeto, o objeto não apareceu no Office 365 mesmo depois de vários minutos. Primeiramente, precisa ver se esse objeto já está replicado no AD certo. Neste cenário,
eu tenho vários benefícios. O primeiro deles é custo. Criar as máquinas dentro do ambiente local, como nós vimos no slide anterior, eu vou precisar de pelo menos 5 máquinas. Uma máquina de ADFS, segunda máquina de ADFS, terceira máquina de DIR-Sync, quarta máquina de proxy, quarta máquina de proxy contingência. Neste cenário, eu já estou, além de estar criando mais uma réplica do meu Active Directory em nuvem, eu estou tendo aqui um serviço reduzido. Então, eu coloco aqui menos servidores e eu tenho aqui a possibilidade ainda de manter o meu serviço funcionando caso esse link de comunicação caia. Então, o serviço já está na internet, já está replicado para o Active Directory. Caiu aqui o meu link, não importa. O usuário, né, vai continuar acessando aqui o serviço do Office 365 sem nenhum tipo de problema. Nenhum tipo de problema aqui entre o nosso ambiente local com o ambiente do Azure. Ou seja, eu tenho mais uma camada de alta disponibilidade. Eu não fico preso aqui ao meu ambiente local. Então, eu tenho o ambiente local todo funcionando, mas caiu ali o meu link de comunicação e eu estou fora. E aí eu estou fora tanto na parte de ADFS quanto na parte de Password Synchronization também. Neste cenário, não. Se este ambiente cai, eu volto a funcionar com ele rapidamente. Existe uma forma ainda maior de se trazer alta disponibilidade para o serviço. Um recurso ainda mais avançado, vamos dizer, né? Uma disponibilidade maior nesse sentido de ter, além de ter o ambiente local, o Azure também como contingência, ou vice-versa. O Azure em produção e o ambiente local em contingência. Então eu posso sim ter, para cenários mais críticos, a possibilidade de criar aqui dentro do meu ambiente local toda a farm de ADFS e ter essa farm dentro do Windows Azure também, Microsoft Azure agora, na verdade. Então eu tenho aqui os dois ambientes, aqui o ambiente de Azure e o ambiente local, trabalhando um como contingência do outro. Ou seja, eu vou garantir aqui duas vezes que esse serviço de ADFS vai estar funcionando 100%. Então, se um ambiente cair, ele assume com o outro ambiente de nuvem. Geralmente, né, em alguns outros projetos, antes de ter aqui o Azure, nós fazíamos isso em dois ambientes locais. Então, eu tinha aqui exatamente o mesmo ambiente, eu tinha aqui os meus servidores num ambiente local, e o que eu fazia, um fazia contingência do outro. Eu tinha dois links, usava BigIP ou o round robin de DNS para mudar isso manualmente, e um era réplica, um era contingência do outro, ok? Um era contingência desse, esse era contingência desse. Agora com o Microsoft Azure eu consigo fazer isso de uma forma racionalizada, com custo racionalizado e com alta disponibilidade garantida. Por quê? Eu posso manter esse ambiente em produção. Esse ambiente que eu me refiro aqui é o... Deixa eu apagar isso aqui. É o ambiente do ambiente local. Eu posso manter esse ambiente local em produção. E eu posso ter o Azure como contingência. Uma farm do Azure como contingência. Então, ou seja, eu mantenho a VPN, tenho aqui as minhas máquinas trabalhando no Azure, caiu a minha rede local, eu consigo fazer este sincronismo na nuvem. O recomendado é justamente o inverso, manter o ambiente do Azure funcionando, ok? Então eu tenho o Active Directory replicando a todo momento, eu tenho o Director Synchronization respondendo para o Office 365, e eu tenho os meus ADFS. Por que manter esse ambiente de Azure funcionando como primeiro ponto de acesso é importante? Porque se eu mantenho isso aqui, né, eu mantenho um ambiente local trabalhando e não tenho as replicações adequadas para o Azure, no momento que a minha VPN parar de funcionar ou o link de internet parar de funcionar, com as replicações não realizadas de forma correta, eu também não vou ter o meu ambiente aqui funcionando.
Então eu vou ter que ter alguns trabalhos manuais e alguns trabalhos a mais aqui para garantir a disponibilidade. Eu vou ter que fazer um DearSync de novo, vou ter que manter esse serviço aqui atualizado. Então, o contrário, ele me traz maior disponibilidade. Eu já acredito, né, eu pessoalmente, eu, Fernando Andreas, acredito que este é o cenário ideal. A arquitetura do ADFS no Azure. Não é necessário mais ter máquinas dentro de casa para este serviço de ADFS. Fora que o custo para se manter isso aqui, né, o custo para manter essa estrutura, ele varia de 6, né, vou colocar aqui de 6, minhas anotações não estão muito boas, 6 a 7 mil dólares ano, ok? Aproximadamente isso, 6, 7, 8 mil dólares ano para manter essa estrutura aqui de ADFS com AD replicado, com DSync, com tudo na nuvem. Então é uma média baixa, média de 600, 700 dólares por mês para você manter essa estrutura. Até menos, né? 500, 600 dólares por mês para você manter essa estrutura toda. Ou seja, é, um, uma boa possibilidade aqui de você manter este ambiente conectado. Eu não sei se alguém já copiou o link, mas eu acabo de copiar aqui o link no chat. Não sei se foi o mesmo que o Felipe copiou. Acho que não. É onde tem todos esses detalhes e quais são os benefícios de cada um desses 3 cenários que nós mostramos aqui. Então, como escolher este modelo de identidade? Né? Existem diversos modelos de identidade, como que eu escolho ele? Especificamente para a DFS, nós temos alguns pontos a considerar. Então, se você já tem a possibilidade de fazer um ADFS deployment, você já tem Active Directory dentro do ambiente, é um ponto já, não tenho nenhum tipo de custo adicional aqui com licenciamento de ADFS. Se você já possui um Federated Identity Provider de terceiros, ou se você já utiliza Forefront. Forefront não mais, né? Fim 2010 ou agora o MIM, Microsoft Identity Manager. Então, se você trabalha em uma dessas camadas de infraestrutura já existente, o uso do ADFS aqui é simplificado, já é mais fácil, você já é familiarizado com essa infraestrutura, então você consegue adicionar o ADFS aqui de forma simples e de forma que agregue ao seu ambiente. Dentro dos requerimentos técnicos, também a escolha de federação ela parte para alguns pontos aqui, como, por exemplo, se você tem múltiplas florestas no seu Active Directory local, se você usa Smart Card integrado, ou uma solução de Multifactor Authentication, aplicações híbridas e também customizadas, que é o ponto que nós comentamos no início, de poder hoje prover para o usuário uma identidade única, uma identidade híbrida, seja qual for a sua aplicação. E se você também deseja ter o portal de autoatendimento, né, que é a parte web, para quem esquece essa senha e pode fazer o reset da mesma através de um portal de self-service, um portal web, para ele resetar a sua senha e acessar os aplicativos. E se você necessita de sign-in audit ou immediate disable, na verdade, baseado no que a gente falou, é de controlar todo este ambiente, de ter auditoria, de desabilitar um usuário imediatamente, de ter o controle desses objetos através do seu Active Directory, em termos de política de segurança, somente o ADFS vai te proporcionar isso. O sign-on único, minimizando o prompt de acesso, né, o usuário acessar toda hora, colocar aquele usuário e senha diversas vezes, o ADFS consegue minimizar isso também. Se você quer ter restrição de logon de horário, por exemplo, o meu usuário ele só pode trabalhar das 9 às 18. Depois das 18 ele não pode mais trabalhar. Então, se você quer ter este sign-on minimizado, você vai precisar aqui do ADFS também. Se você quer controlar os usuários através de boundaries de rede, por exemplo, eu só quero que o meu usuário acesse a sua rede através da subnet 192.168.0. Ele vai precisar do ADFS. Ou seja,
tudo que eu preciso ter um controle maior, uma política maior de controle, eu vou precisar aqui do ADFS, ok? Inclusive, um ponto que nós não comentamos, porque é uma questão muito voltada à segurança, existem organizações que não querem que o ambiente faça password hash. Então, tudo aquilo que a gente comentou do password hash ser o backup, para algumas empresas, por uma questão de segurança, eles pedem que não seja feito. Ou seja, ele prefere investir mais numa infraestrutura para garantir alta disponibilidade do que ter hashes de senha sincronizados para o Active Directory da nuvem. Por que isso o hash não é seguro? Não, ele é seguro, mas ele não é mais seguro, por exemplo, do que SAML 2.0 trabalhando no ADFS. Então são camadas de segurança diferentes. Ele não é que ele não seja seguro. Ele é menos seguro do que, obviamente, um ambiente de federação com SAML 2.0. Ok? Para quem é de segurança, isso às vezes, essa pequena diferença, ela vale muito. Então, se você quiser prevenir que ocorra esse password hashes para o Azure, somente com a DFS, como a gente já falou. E a evolução do produto. É importante ir acompanhando. Eu vi que aqui no chat vocês tiveram algumas discussões sobre alguns produtos novos que está por vir. E a evolução do produto é muito clara, né? Tanto nessa questão de segurança quanto na questão de ferramentas que proporcionam hoje o single sign-on. Então, se a gente pegar junho de 2013, quando a gente teve ali o primeiro feature de password hash lançada, até hoje, onde a gente já consegue usar isso até como metadado de backup, muitas coisas mudaram, muitas coisas foram adicionadas, principalmente com Active Directory Sync Services, AD Premium, portal de Self-Service Portal para fazer o reset de senha. Então, conforme nós dissemos no começo, essas demandas elas crescem significativamente. Demandas de mobilidade, demandas de ter uma identidade híbrida, demandas diversas. O que eu tenho hoje, uma evolução clara aqui do produto para garantir cada vez mais que essas ferramentas elas estejam sincronizadas, muito bem lembrado pelo Diogo, né? O password write back, que é quando eu altero essa senha dentro de um serviço e essa senha ela é reescrita, né, no Office 365 e nas outras aplicações também. Ou seja, eu tenho aqui N possibilidades. Eu posso integrar isso com o Microsoft Azure e ser feliz aqui literalmente. Para a gente finalizar aqui o webcast, eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar minha área de trabalho e vou mostrar para vocês como essa integração é feita no Azure, ok? Apenas mostrar uma questão de tempo, claro, eu só vou mostrar aqui uma integração já efetuada. Essa documentação que eu passei aqui para vocês agora no chat é a documentação que fala justamente do cenário de implantação do Office 365 com logo único e o Windows Azure, tá bom? Aqui onde você consegue ter acesso também aos cenários que eu demonstrei. E aqui ele explica tudo que eu disse aqui em detalhes, referente aos componentes, as quantidades e as boas práticas, ok? Então, a documentação eu passei aí para vocês no chat, só vocês acessarem aí o link que eu passei por último. Bom, mas acessando aqui o Microsoft Azure, esse é o portal do Microsoft Azure, eu tenho uma funcionalidade aqui que é o Active Directory. Então, eu tenho este Active Directory me conectando. Inclusive, pessoal, eu tenho aqui, por exemplo, um ambiente que roda justamente esse cenário de single sign-on. Eu tenho um ambiente que faz aqui todo o processo de single sign-on em execução, ok? Então eu tenho ADFS, eu tenho proxy, eu tenho exchange, eu consigo inclusive controlar aqui o proxy e os seus endpoints através aqui do ponto de extremidade. Eu posso controlar quais são as portas que ele acessa, quais são as portas que ele não acessa. Então eu também consigo criar aqui dentro do Microsoft Azure a mesma experiência de fronteiras, né, de boundaries entre o ambiente local e o que eu considero também o proxy. Eu consigo também fazer aqui no Microsoft Azure todo o controle de portas e de acesso. Conectando aqui o Active Directory,
Eu tenho dois domínios, na verdade eu repeti o nome aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês, acho que é este aqui. Deixa eu ver. É este aqui mesmo. Então eu tenho aqui em Contoso, que é um nome fictício aqui que eu usei da organização, os meus usuários. Primeiramente aqui eu tenho o diretório, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso conectar o meu domínio num primeiro plano. Então eu vou adicionar os meus domínios para que estes usuários eles possam se conectar aqui através de um domínio já identificado, um domínio já reconhecido. Eu posso integrar o meu diretório local, ou seja, veja como é simples fazer aqui os processos, né, os planos. Se eu quiser neste momento fazer uma integração do meu diretório local, basta eu baixar aqui o Azure AD Connect, ok? Então ele vai pedir para que eu baixe a ferramenta do Azure Active Directory Connect. É preview ainda, tá? É preview, não esqueçam disso. E vai me permitir a configuração aqui da integração. Então, por enquanto, ele está desativado. Eu posso vir aqui e ativar e posso iniciar aqui o processo de integração, ok? Por que eu faria a integração deste Active Directory com o Active Directory local? Por que eu faria isso? Né? Porque eu posso aqui, na camada de aplicativos, criar tudo que a gente estava comentando antes. Eu posso adicionar aqui aplicativos. Deixa eu pegar um da galeria. Que inclusive sejam aplicativos do próprio Office 365. Por exemplo, e-mail. Eu vou ter aqui, deixa eu ver se está aqui, não está. Mas eu tenho certeza que eu tenho Office 365 aqui. Deixa eu ver se eu... Aqui, é Office 365 Exchange Online, Office 365 SharePoint Online. Ou seja, eu posso trabalhar com os serviços do Office 365 como camadas de aplicação. E com isso, fazer com que eu adicione aqui diversas aplicações, integre o meu ambiente local de Active Directory com o Windows Azure Active Directory, que são coisas diferentes. E a partir daí eu faço com que o meu usuário ele tenha aqui um ambiente totalmente sincronizado. Então eu tenho aqui, ó, todos os meus usuários conectados com o Active Directory do Microsoft Azure. E eu tenho uma conta Microsoft, ou seja, eu tenho um gerenciamento de identidades completo neste cenário. Eu posso gerenciar o Multifactor Authentication deste usuário, ou seja, o Multifactor Authentication vai permitir que eu tenha para este usuário aqui uma proteção a mais de senhas. Eu não me lembro aqui qual é a senha deste domínio, então eu não vou conseguir configurar. Eu tenho os aplicativos, como eu disse, eu tenho os domínios para eu poder gerenciar aqui os domínios, seja um domínio do Office 365, como este, ou Microsoft, é um domínio do Office 365, como um domínio roteável na internet. Se ele já estiver integrado com o Office 365, ele vem para essa parte de domínios automaticamente, ou adicionar um domínio, ok? Posso adicionar aqui um domínio a qualquer momento, e posso fazer aqui diversas outras configurações. Então, eu posso configurar o nome do domínio, por exemplo, a Contoso 365. Posso configurar aqui qual é a preferência de idioma do meu e-mail. Posso gerenciar o Multifactor Authentication. E aqui trabalhar também com as aplicações, acesso de usuário, etc. Então, eu tenho controles que eu trago aqui para o Microsoft Azure, que em alguns casos eu nem preciso mais trabalhar com o próprio Office 365, em termos de acesso ao usuário e controle do usuário. Eu posso gerenciar todos os usuários do Office 365 aqui pela minha console do Microsoft Azure. E o usuário do Active Directory Premium, ele é um usuário que eu preciso licenciar à parte. Tá? Então, eu preciso aqui atribuir uma licença eu não tenho, inclusive, né, licenças do AD Premium para poder fazer alguns serviços em específico. O que eu quero dizer? Somente com a licença do AD Premium eu vou poder ter o Self-Service Password, que é o portal de autoatendimento que a gente falou, o Write Back, que o Diogo comentou muito bem, aí também eu só consigo fazer com a AD Premium. E se eu quiser conectar mais de 10 aplicações, também somente com a AD Premium. Então, são alguns requisitos que eu vou ter que pagar um licenciamento à parte para poder utilizar.
Bom, nós já estouramos aqui o tempo, já passou aqui do que nós tínhamos combinado. Então eu vou encerrar aqui o webcast. Dava para a gente, claro, falar muito mais aqui e mostrar muito mais, mas o tempo é curto. Apenas fazendo essa introdução, então, hoje para vocês, de benefícios de ter uma identidade híbrida, uma identidade integrada com o Microsoft Azure e os benefícios de ter essa infraestrutura dentro do Microsoft Azure, ok? Caso vocês tenham dúvidas, entrem em contato, nós estamos à disposição. Tem os canais aí que o Casemiro geralmente coloca, eu não consegui pegar esse slide com ele hoje, mas na quarta-feira que vem, ok? Na próxima quarta-feira nós temos mais uma série de webcasts. Minto, na quarta-feira que vem não temos, né? Na quarta-feira que vem é carnaval. Então essa quarta-feira a gente vai pular, né? Na próxima quarta, na quarta-feira, dia 25, nós temos a visão geral do Enterprise Mobility Suite. A visão geral do Enterprise Mobility Suite vem para completar tudo isso que a gente já falou, ok? Então, quarta-feira de carnaval não vai ter webcast, pessoal. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela ótima presença aqui de vocês. É muito bom ter aqui, ver que o pessoal está participando de praticamente todos os webcasts. Obrigado ao pessoal que respondeu aí a diversos questionamentos no link, Diogo, Felipe, brigadão. E nós estamos à disposição. Um bom dia a todos.